É isso aí, nação clássico das multidões, e hoje com multidão de verdade, expectativa de casa lotada, retornos importantes de alguns jogadores aí no nosso plantel, outros ainda continuam de fora. Já tivemos alguns jogos na rodada, vamos passar agora a classificação atualizada, prováveis times para o jogo de logo mais, e mais informação nesse vídeo agora no canal Off Rio. Então fica aí, já vai botando o dedo no like e vamos começar mais um vídeo. É isso aí, torcedor. Mais de 60 mil ingressos já vendidos para o Clássico do Maraca, casa cheia contra o Corinthians. Depois de algumas rodadas com público tímido, casa vazia, e até engraçado a gente falar de casa vazia, mas 30 mil é pouco para o Flamengo, né? Ontem, no Engenhão, o Botafogo colocou 5, 6 mil torcedores lá dentro. Para nós, 30 mil é casa vazia. É muito bom ser flamenguista. Falando sobre o Flamengo em campo, Felipe Luiz tem de volta Léo Pereira, De La Cruz e Alan. Plata ainda não é certo, mas treinou normalmente e provavelmente vem pro jogo também. Eu acho meio arriscado esse negócio de edema ósseo, de edema no joelho. A gente vê o que aconteceu com o Garro aí. Que ainda fica de fora é Alexandre. E eu acho que não precisa pressa, não há necessidade de acelerar esse retorno, até porque a gente tem Ayrton Lucas aí que está vivendo uma boa fase e tem uma boa notícia também. O próprio Vinha já andou postando nas suas redes sociais aí que o seu retorno será em breve. Acredito que ele deve estar de volta em mais uns 20 dias, mais uns 10 dias, treinando junto com o pessoal, já que ele já superou essa fase de só fisioterapia, ele já está treinando com bola em campo com os jogadores. Agora deve participar dos treinos de forma integral até conseguir retornar aos gramados, mais uns 20 dias, mais um lateral nosso à disposição aí. Grande jogador Vinha, grande reforço para dar mais opções ainda para o Felipe Luiz nessa temporada. Esse negócio de retorno, quando volta, quando não volta, é um assunto muito delicado, né? Você vê alguns casos o cara retorna. Ontem eu estava assistindo o jogo do Real Madrid contra o Barcelona, o Mendy voltou depois de um mês, sentiu novamente a lesão, né? Então não adianta se apressar o retorno. O Garro está de fora por um problema no joelho. Esse ano jogou o Paulista, mas depois não jogou mais. Ou seja, o Garro já está uns 10 jogos de fora, não servindo ao Corinthians, e muito provavelmente vai ficar pelo menos mais uns 5, 6 jogos de fora aí, por conta desse tratamento que ele está fazendo no joelho. Já foi até a Espanha, voltou. Então, caso o Plata ainda esteja sentindo dores, acredito que não seja muito recomendável colocá-lo de volta em campo, não. E em falando de Corinthians, pelo lado de lá eles ainda estão sem técnico, mas Dorival Júnior já foi anunciado como futuro técnico, né, como novo técnico do Corinthians. Enquanto ele não assume, o Orlando Ribeiro está lá à frente ainda como técnico interino do time de Itaquera. Corinthians que tem um retrospecto recente nada legal aí contra o Flamengo, né? As últimas 2 temporadas foram 6 encontros entre as duas equipes. 4 pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Flamengo ganhou 2, empatou 1 e perdeu apenas 1. Pela Copa do Brasil, ano passado, uma vitória no Maraca e um empate em Itaquera. E só empatou porque o Bruno Henrique deu aquela cutucada no começo do jogo, acabou levando o vermelho, o Flamengo teve que se retrancar para poder garantir o empate. A primeira já era para ter ganhado uns 5. Ganhou só de uma, já era para ter ganhado uns 5-0. Freguesia vai só aumentando, irmão. Se a gente olhar para a fase atual, aí que a diferença aumenta mesmo. Olha aí os últimos 5 jogos do Flamengo, os últimos 5 jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo está bem, na segunda posição, disputando palma a palma ali com o Palmeiras. Somou 11 pontos nesses 5 jogos, enquanto o Corinthians somou 7 pontos, com a campanha muito irregular. Já considerando os jogos de ontem, a tabela ficou da seguinte forma: Internacional ganhou do Juventude e foi a quinto lugar, com 9 pontos em 6 jogos. Mirassol e Atlético Mineiro ficaram no 2-2. Mirassol 13º, Atlético em 15º, uma briga ali mais embaixo na tabela. Ceará e São Paulo também estão próximos ali. Ceará empatou com o São Paulo 1-1, 8 pontos, São Paulo 8 pontos, sétimo e oitavo classificados. Sport e Fortaleza, meteram a mão no Fortaleza. Sport continua na lanterna e o Fortaleza está ali em 14º com 6 pontos em 6 jogos. O Botafogo no Vazião ontem, 2-0 em cima do Fluminense. O Fluminense que contra a gente cresce, né? Mas contra o Botafogo ontem, Ave Maria. Tá com o Fluminense com 10 pontos e o Botafogo foi a 8, ficando ali na 6ª classificação. Hoje se enfrentam às 4 horas, Flamengo e Corinthians, Mengão ganhando, vai a 14 pontos em 6 jogos, e vamos torcer aí
para que o Palmeiras perca pontinho pro Bahia. Sou Bahia desde criancinha. No mesmo horário, Cruzeiro e Vasco fazem uma disputa ali por posições na tabela, já que o Cruzeiro está em 10º e o Vasco em 11º, 7 pontos cada um até o momento, podendo chegar a 10 pontos. Vamos torcer para um empatezinho aí para ficar legal. Vitória, que está ali em 17º, contra o Grêmio, que está em 19º, uma briga também lá embaixo da tabela. E terminando hoje às 8h30, Santos e Bragantino. Seria interessante que o Santos tirasse uns pontinhos do Bragantino, porque o Bragantino está ali em terceiro com 10 pontos. Então seria interessante um empate para dar uma embolada por ali e o Flamengo conseguir distanciar um pouco, já se distanciando desses outros times na tabela. E a possível formação para esse jogo de logo mais é essa que está aí na sua tela, com o goleiro Rossi, Wesley, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz de volta, Gerson, Arrasca, Michael e Bruno Henrique. No entanto, Filipe Luís pode optar por, de repente, já colocar o Plata de volta na formação de saída, na formação titular. Nesse caso, Plata jogaria pela esquerda, no lugar do Michael, ele que vem muito bem. E outra opção ainda é colocar o Pedro, já de saída como titular. Esse foi um questionamento que foi feito agora durante a semana. Será que já chegou a hora de colocar o Pedro para jogar os 90 minutos, ou pelo menos já sair jogando? Nesse caso, a formação seria essa. Confesso que eu estou ansioso para ver o Pedrão já saindo de titular. Vamos ver se é hoje, nação. Vamos ver se é hoje. Já o Corinthians do técnico Orlando Ribeiro só tem como desfalque o Garro e o Thales Magno. Garro com problema no joelho, aquele problema crônico dele. E o Corinthians vem jogando num 4-3-3 e a possível escalação seria essa aí que está na sua tela, com o goleiro Neneca, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique e Félix Torres, com Anglieri completando a zaga ali pelo lado esquerdo. No meio de campo, 3 volantes, Carrillo, Ranieri e Bidon. Pode ser que ele já opte por sair com o Martins também, mas nas últimas partidas o Breno Bidon tem jogado bem e eu acredito que ele vai optar pelo Breno Bidon no jogo de hoje. Pela direita, na frente, Romero, Yuri Alberto centralizado e Depay pela esquerda. Outra opção também é jogar com Coronado. Esse, se não entrar jogando, com certeza durante a partida deve ser utilizado. E o Corinthians que traz boas lembranças também para o Filipe Luís, né, que foi o primeiro jogo dele comandando o time profissional. Já começou bem, conquistando a Copa do Brasil. De lá para cá foram 7 meses, mais 2 títulos conquistados e hoje, com certeza, mais uma vitória em cima do time de Itaquera, mais uma vitória em cima dos paulistas, para a gente conseguir chegar mais uma vez no topo da tabela do brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou me preparando por aqui, você já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação por aí e aproveita para comentar aí se você acha que deve poupar ou não o Plata, o Alexandro, ou já deve ir com força total, tem mais é que usar jogador mesmo para esse jogo de hoje, logo mais no Maraca. Lotado, casa lotada. É isso aí, nação. Saudações rubro-negras e até a próxima.